O Filipe Luís foi informado, né? O Flamengo teve 2 dias de folga e agora tem jogadores aí que devem estar à disposição do Flamengo para o jogo diante do Cuiabá, né? A gente teve aí o Luiz Araújo, que sofreu uma fratura na cartilagem do joelho direito e se tornou necessária a intervenção, né? Um procedimento. Aí ele se recuperou, chegou a viajar para o jogo contra o Atlético Mineiro, a final da Copa do Brasil. Tinha expectativa de que até entrasse no decorrer do jogo. Aí a gente sabe que a gente tem aí o retorno dele a qualquer momento, ele está sendo preparado já para esse jogo aí contra o Cuiabá. A mesma coisa o De La Cruz, tá? O Nicolás De La Cruz. Tá? Então a gente sabe que o Flamengo deve aí preparar esses 2 jogadores, né? O Luiz Araújo e o De La Cruz para o jogo contra o Cuiabá e devem ser opção no banco de reserva. Não devem iniciar jogando, tá, gente? É uma possibilidade que eles comecem aí no banco de reservas. O Flamengo precisa da vitória, tem 0, alguma coisa de chance, né? Muito difícil, tem que torcer por muitos resultados dos outros clubes. Eu acho que o brasileiro é mais para cumprir tabela e buscar uma colocação melhor, mas acreditar sempre, né? Tem o Internacional, de repente terminar na frente do Inter. O Internacional está em 5º, com a mesma pontuação aí do Flamengo, né? O Flamengo já tem a vaga assegurada na Libertadores da América de 2025, mas a gente sabe que tem sempre que almejar uma posição melhor, até porque a premiação é maior no Brasileirão, tá? Então, o Flamengo está preparando esse retorno aí do Nicolás De La Cruz, que teve problema aí muscular, né? E agora o Luiz Araújo também já sendo preparado para esse retorno. Era a reta final mesmo de Brasileiro que ele retornaria. E a gente sabe que a qualquer momento ele está jogando, fazendo mais minutagem. Acho que ele deve de repente entrar no decorrer do jogo, ou desse ou do próximo jogo, mas está sendo aí preparado, tá, gente? Então vamos torcer aí pelo retorno dos nossos jogadores que fizeram muita falta recentemente aí no Flamengo, mas ainda assim fomos campeões, graças a Deus. Olha, em entrevista ao Charla Podcast, Rodrigo Dunche, VP geral e candidato à presidência do Flamengo, comentou, né, ele é VP jurídico também, comentou sobre como anda a situação do Leixões, clube português que o Flamengo desejava comprar uma parte das ações visando formar uma SAF lá, né? Lá eles chamam de SAD e o Flamengo seria majoritário. Infelizmente, houve uma travada nesse projeto porque o próprio Leixões ficou desestimulado. Os candidatos começaram a politizar essa questão. Era uma ideia boa para o Flamengo, investir em um clube onde o Flamengo poderia assumir a operação sem custo e ficar 3 anos para avaliar se seria vantajoso ou não. Haveria um custo mensal, mas não um custo de aquisição. Era muito bom, mas alguns candidatos começaram a criticar o projeto, afirmando que não seria cumprido. Com isso, o Leixões ficou assustado e preferiu esperar pela eleição, disse Dunche, que completou falando o seguinte: após a eleição, eu tenho vontade sim de retomar esse projeto, porque acredito que será muito proveitoso para o Flamengo, não apenas pela internacionalização da marca, mas também por permitir que o Flamengo esteja presente em outro mercado, tá? E ele também falou lá no Charla, né, sobre o Filipe Luís, como é que foi, tudo mais, essa escolha, o desempenho do Filipe nesse começo. Excelente. O Filipe é um ex-jogador que jogou 13 anos, se eu não me engano, na Europa. Treinou com os melhores treinadores. Então, ele tem uma bagagem enorme. Já veio se preparando ainda como jogador para ser treinador. Ele é um cara diferenciado. Acho que tem muita ligação com o Flamengo. Respeito da torcida com ele. Eu falei isso anteontem, né, na Band, foi na terça. Bem, eu sei que eu falei isso acho que foi na quarta. Eu falei isso na Band, ou quinta. Foi na quinta, gente, tô maluco. Foi na quinta, anteontem. Eu falei que ele chegou com muita moral. Ele chegou com mais moral do que o Jorge Jesus, né? Então, era algo que todos nós almejávamos. Eu sentia o desejo da torcida dele ser o treinador do Flamengo. E acho que foi ótimo que ele ter ensaiado esses primeiros passos na categoria de base, né? Acho que o Filipe é muito bom, um QI altíssimo, e enxergo que ele está muito bem no futebol do Flamengo, né? E
A gente já teve alguns dirigentes, inclusive, falando, né, que o Felipe Luiz, que tem a intenção de deixar o Felipe Luiz anos no Flamengo, independente de pressão, de vitória, de derrota, tentar dar uma maior vida, um maior tempo de clube para um técnico, né, uma longevidade maior aí para o Felipe Luiz, deixar ele trabalhar mais tempo, até para poder escolher melhor o time, poder preparar um time para o ano seguinte, fazer tudo com calma. Ah, errou, depois tenta acertar de novo, né? Dar essa possibilidade do cara trabalhar numa sequência, né, vários anos aí no clube, ter uma identificação ainda maior com o Flamengo, tá? Então, ainda no Charla Podcast, o vice-jurídico geral do Flamengo, candidato à eleição do clube, falou sobre as obras na Gávea. A gente reformou a arquibancada porque o reboco estava caindo e poderia causar um acidente. Hoje inauguramos o ginásio que fica embaixo da arquibancada. Entregamos o ginásio e nos próximos dias vamos entregar a arquibancada. Ela terá pouco mais de 3 mil lugares, não irá até o topo, ficando apenas até a metade. Vai ter jogo ali e estamos pensando em colocar refletores para realizar jogos noturnos. As meninas e a base irão utilizá-lo. Pô, jogo na Gávea, hein? Confirmando aí, jogo na Gávea com refletor, vai colocar refletor e vai ter jogo na Gávea, pelo menos no futebol feminino, né, da base. Pô, legal, acho bacana, né? Seria bem legal fazer um treino na Gávea uma vez por ano, o clube está profissionalizado, então os treinos são no Ninho, o Jorge Jesus fez um treino lá uma vez, então seria interessante dar essa possibilidade de novo, concordo, acho que seria muito legal, né? E o Duns falou sobre isso, né? Jogos e treinos, né, na Gávea, uma vez no ano tem um treino na Gávea do time profissional, pô, é sensacional. E jogos do feminino e da base com torcida. Pô, isso é muito bom, cara, isso é muito bom. Olha, o Rodrigo Duns também falou sobre a questão do nome do estádio, né, e aí a questão era se ele teria o nome de um grande ídolo como o Zico, né, ídolo de todos nós. O certo é não colocar o nome de nenhuma pessoa, seja viva ou falecida. A gente pode continuar homenageando o Zico em milhões de outras formas, né? Mas essa daí eu tenho certeza que ele vai entender, porque é pelo bem do Flamengo. E ele está falando, gente, do naming rights, né? Que eu até trouxe mais cedo, que a Allianz seguradora está querendo até pagar mais do que paga o Palmeiras para o estádio do Flamengo ter o nome da Allianz. E tem outras empresas também interessadas em colocar o nome no estádio do Flamengo. Seria o naming rights. E a gente está falando de papo de 1,5 bilhão, a não ser que a empresa fala Allianz Zico Park, né? Allianz Zico Arena, né? Mas eu acho que dificilmente aceitariam, eles vão querer que seja somente o nome deles. Vão pagar por 20 anos, né? Cerca de 1 bilhão e alguma coisa por 20 anos, para terem o nome deles por 20 anos. Então eles não vão querer aceitar que tenha outro nome, independente de ser ídolo ou não. E eu acho que o Zico vai entender mesmo. Eu acho que qualquer presidente que ganhar, qualquer candidato que ganhar, vai ter que optar pelo naming rights, não tem jeito. E eu acho que o Zico, como ídolo, vai ter que entender, tá? O Rodrigo Duns também deu detalhes aí sobre o uso do Maracanã após o novo estádio do Flamengo, né? Ele falou: Maracanã é uma unidade de negócios incrível. Tem como ganhar muito dinheiro ali, pois está muito bem situado. É uma praça de esportes, mas também pode ser uma praça de show. Além disso, o Fluminense vai continuar jogando lá, a seleção brasileira. Tem o Tour do Maracanã, a gente vai fazer um museu. Então, assim, tem coisas onde ele arrecada bons recursos. Ele é autossuficiente, mesmo o Flamengo não estando lá, né? Sempre no caso. Mas vai ter um jogo ou outro que vai jogar lá e outros jogos vão acontecer no Maracanã, né? Ele revelou que o Flamengo pretende sim fazer alguns jogos lá. O Flamengo saindo do Maracanã daqui a 5 anos, com o novo estádio ficando pronto, a ideia é jogar os clássicos do Rio de Janeiro no Maracanã, tá? Então o Flamengo pretende continuar jogando os clássicos no Maracanã. Eu acho que eventualmente tem que levar, né, um jogo ou outro também para o estádio do Flamengo, um clássico ou outro para o estádio do Flamengo, né?